O versículo em si que o pastor citou, na verdade, uma parte dele é muito conhecido. Porque se a gente ler o versículo todo, ele vai relatar também de coisas que Deus te deu autoridade para fazer se você crer. O pastor não entrou nesse quesito, dessa parte. Ele entrou em outros tipos de sinais. Ele entrou na questão de coisas que muitas vezes você está querendo e que se você crer, Deus pode lhe dar um sinal. Mas se eu fosse dar um título para esse compartilhar, seria crer a condição para vermos os sinais. Por que é que a gente tem visto tantos milagres, tantas maravilhas, tantos prodígios, não só nas nossas vidas, mas em pessoas que a gente abençoa? Por que que Deus ele tem sido tão misericordioso, tão bondoso com a gente, em a gente ver coisas que aos olhos humanos a gente fica espantado? Porque nós usamos a fé, nós cremos primeiro. Nós sempre ouvimos uma expressão que diz: é crer para ver. No mundo é o inverso. A gente só crê vendo. Mas com Deus é diferente. A gente tem que crer para ver. Então, a lição que fica para a gente desse compartilhar de domingo é nós alimentarmos nossa fé. Porque nós vivemos num mundo de incredulidade, se a gente for analisar. Eu muitas vezes fico incrédulo para algumas coisas que eu acho que não vai acontecer. Eu poderia dar uma lista enorme aqui. Mas o que a gente tem que fazer com isso? Alimentar a nossa fé. Poderiam estar acontecendo e podem mais sinais em nosso meio, só que o que impede muito é a nossa falta de crença. A gente vê aí coisas, sinais acontecendo que não era pra gente ficar espantados. Era pra gente estar, podemos até assim ficar arrepiado, aquelas sensações que nós sentimos como humanos, mas tem coisas que a gente vê acontecer que pra nós a gente acha super, como posso falar, surpreendente. Por exemplo, um milagre que faz tempo que a gente não vê. Um morto ressuscitar, que diz até no versículo seguinte aqui, que é uma das autoridades que Deus nos deu. Quanto tempo faz que a gente escutou um testemunho de alguém que Deus ressuscitou por um milagre? Ou um exemplo, alguém que tenha, sei lá, um braço menor que o outro, alguns centímetros, você vai lá, ora, Deus coloca o braço no lugar. Uma vez eu fui numa vigília, na verdade nós íamos para um lugar, não tá certo, nós íamos para um lugar, não deu certo, aí nós fomos para outro. Só que depois Deus nos deu a oportunidade de voltar para esse lugar. E tinha uma irmã lá que Deus usou um pastor para revelar, devido a uma oportunidade que Deus deu para ele, que ela estava com pedras nos rins e cirurgia marcada. Deus usou o pastor, essa irmã veio chorando em cima do altar e ele fez um desafio com a irmã. Se ela cria que Deus poderia tirar as pedras dos rins dela ali na hora, sem cirurgia, ou ela ia para a mesa de cirurgia. Um detalhe, o pastor líder desse ministério, dessa vigília, estava totalmente incrédulo. E um detalhe, a vigília estava sendo transmitida ao vivo. Estava sendo transmitida ao vivo pela internet. O pastor que Deus usou para trazer a refração, catou uma câmera. Você não me tira essa câmera daqui. E no telão lá, mostrando. Ele ungiu as mãos com óleo, pôs aqui na lateral da mulher. Deus fez como que isso aqui, ó. Uma aberturinha na pele e a pedra sair. Ou foram duas ou três pedras que saíram dela. O pastor colocou dentro do vidro de óleo. O pastor líder do ministério pegou esse vidro de óleo e levantou assim, ficou espantado olhando a igreja toda aplaudindo. Só que eu percebi que o pastor estava meio incrédulo. Normal, mas isso era uma coisa que era para ser, vamos dizer assim, natural. Não era uma coisa para a gente ficar escandalizado. Então o que eu tiro disso é que nós temos que alimentar a nossa fé. Me fez até lembrar de outra coisa agora, falando em natural.
Essa semana um dos meus colegas de serviço foi elogiado por um passageiro devido a uma boa ação que ele fez. Um passageiro perdeu a carteira com tudo que era documento e dinheiro e ele devolveu, pegou o carro dele e foi devolver para a pessoa na casa dela. Isso ninguém faz de jeito nenhum. Depois eu tive a alegria de falar com ele, parabenizá-lo e falei para ele, como é que eu falei para ele? Caramba, como é que eu falo? Foi mais ou menos assim, que mais pessoas possam seguir o seu exemplo, mais pessoas possam seguir o seu exemplo. Que pena que isso é uma coisa que não é uma coisa natural, uma coisa que infelizmente espanta as pessoas, mas que mais pessoas sigam o seu exemplo. Mais ou menos assim que eu falei. E é uma coisa que a gente vê que honestidade é uma coisa que infelizmente não é natural, não é normal. Verdade. É uma coisa que também espanta as pessoas, surpreende as pessoas. E não é pra espantar e surpreender. É uma coisa para ser natural. Tudo bem você elogiar, as pessoas aplaudir. Mas, voltando ao nosso tema, nós temos que alimentar a nossa fé. Para que nós possamos ver sinais e milagres, é só alimentando a nossa fé. Verdade. Uma vez eu vi um vídeo na internet que você deve ter visto. Tinha uns irmãos orando preocupados que tinha um furacão vindo na direção deles. Não sei se foi no México, isso não vou lembrar onde foi. E esses irmãos começaram a orar com a fé e orar e orar e orar. O furacão se dissolveu, não sei como. Não me pergunte. Eu vi ele ficar fininho, 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 mais fininho que a ponta dessa tampa de caneta aqui. Oh, meu Deus. E olha que eu tinha visto o vídeo mais de uma vez. Pessoas que me mandaram, vi na internet, acho que no WhatsApp também. Oh, meu Deus do céu. Ou seja, se muitas das vezes a gente não tem fé para vamos lá, para curar dor de cabeça, que é uma coisa simples. Se Deus ele fez um furacão se dissolver, como é que ele não pode curar uma dor do seu corpo? Verdade. Então o segredo não está apenas em Deus agir. É você crer e fazer, você crer mesmo. Exercitar a sua fé, mesmo que isso seja uma, duas, três, quatro, até você literalmente ficar. Mas é isso. Crer é a condição para vermos os sinais. Temos que alimentar a nossa fé, porque alimentando a nossa fé, nós não vamos apenas ver sinais acontecerem, mas como diz os versículos aqui, fazer coisas acontecerem. Quer acrescentar alguma coisa mais aí? O que você Não, quer acrescentar? não, tá muito bem explicado, assim. Não tem nada a acrescentar. Então vamos orar então para que a nossa fé seja alimentada, para que nós também possamos desfrutar desses sinais.